Antes de começarmos essa oração, eu quero te convidar a parar por um instante, acalmar a sua mente, silenciar o seu coração e se conectar com Deus de forma verdadeira. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, confuso, sem entender o que está acontecendo na sua vida. Talvez existam decisões que você tomou e hoje você não tem certeza se foram certas. Ou talvez você sinta que algo está diferente, como se Deus estivesse em silêncio. Mas deixa eu te dizer algo importante. Deus nunca parou de falar com você. A palavra de Deus nos ensina em João 10:10 que o inimigo vem apenas para roubar, matar e destruir. Esse sempre foi o plano dele: agir de forma estratégica, silenciosa e muitas vezes imperceptível. E uma das formas mais perigosas que ele usa contra nós não é algo visível, mas espiritual. Ele não precisa te derrubar de uma vez. Basta te fazer parar de enxergar. Existe um tipo de cegueira que não afeta os olhos físicos, mas afeta o espírito. E quando isso acontece, a pessoa continua vivendo normalmente, mas já não consegue perceber a direção de Deus. Ela começa a agir mais pela emoção do que pela presença de Deus. Começa a tomar decisões sem consultar o Senhor. E aos poucos, vai se afastando sem nem perceber. Isso é mais comum do que parece. E talvez hoje, você esteja sentindo exatamente isso. Mas a boa notícia é: Deus está te trazendo aqui porque Ele quer abrir os seus olhos novamente. Ele quer restaurar a sua visão espiritual. Ele quer voltar a falar com você com clareza. Ele quer te trazer de volta para o centro da vontade dEle. Se você sente no seu coração que essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais. A Bíblia nos mostra que existe uma realidade que vai além daquilo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Existe um mundo espiritual, onde batalhas estão acontecendo todos os dias. Batalhas que muitas vezes você não vê, mas sente os efeitos. E é nesse ambiente espiritual que Deus fala conosco. É ali que Ele direciona, corrige, alerta e revela caminhos que nós jamais perceberíamos sozinhos. Mas pensa comigo por um instante. Se essa conexão espiritual estiver bloqueada, o que acontece? Se os seus ouvidos espirituais estiverem fechados? Se a sua percepção estiver enfraquecida? Se a sua sensibilidade à voz de Deus estiver apagada? Você pode estar sendo guiado e mesmo assim não perceber. Você pode estar sendo avisado e não ouvir. Você pode estar diante de uma resposta e ignorar completamente. E isso é extremamente perigoso, porque não se trata apenas de não ouvir Deus, mas também de ficar vulnerável a ouvir vozes erradas. A Bíblia nos ensina que o inimigo muitas vezes se disfarça como algo bom, como algo correto, como algo que parece vindo de Deus. E quando uma pessoa não tem discernimento espiritual, ela facilmente confunde. Aquilo que parece certo pode estar te afastando. Aquilo que parece uma oportunidade pode ser uma distração. Aquilo que parece uma porta aberta pode não ter sido Deus quem abriu. E é exatamente assim que muitos acabam se perdendo no caminho. Não porque não amam a Deus, mas porque deixaram de perceber a voz dele. E talvez, sem perceber, você já viveu isso. Já tomou decisões que depois trouxeram inquietação. Já seguiu caminhos que pareciam bons, mas não tinham paz. Já sentiu que algo não estava certo, mas mesmo assim continuou. Isso acontece quando a nossa visão espiritual não está alinhada com Deus. Mas hoje, Deus está te chamando de volta para esse alinhamento. Se você deseja voltar a ouvir a voz de Deus com clareza, comenta aqui: Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Agora pense em algo ainda mais sério. Quando uma pessoa não consegue discernir espiritualmente, ela não apenas deixa de ouvir a voz de Deus. Ela também corre o risco de acreditar em tudo aquilo que não vem dele. A Bíblia nos alerta que existem espíritos enganadores atuando neste mundo, tentando confundir, distorcer e afastar as pessoas da verdade. E o mais forte nisso tudo é que eles não se apresentam como algo ruim. Eles não chegam dizendo: isso é errado,
Pelo contrário, eles parecem corretos, parecem convincentes, parecem lógicos, parecem até espirituais, mas no fundo, estão levando para longe da presença de Deus. A palavra nos ensina a não acreditar em qualquer voz, em qualquer direção, em qualquer sentimento, mas sim a provar, a testar, a discernir. Só que aqui existe um problema. Como alguém pode discernir se já está espiritualmente enfraquecido? Como identificar o que vem de Deus se a conexão com Ele está fraca? É por isso que tantas pessoas acabam confusas, sem saber o que fazer, sem saber qual caminho seguir, e às vezes chegam até a pensar que Deus se afastou, mas a verdade é outra. Não é Deus que se afastou. Foi a sensibilidade espiritual que diminuiu. E quando isso acontece, até decisões simples se tornam difíceis. Você começa a duvidar de tudo, fica inseguro, não sente paz em nada, e isso não é o que Deus quer para você. Deus quer clareza, Deus quer direção, Deus quer que você caminhe com segurança na presença dEle. E hoje, Ele está começando a restaurar isso dentro de você. Se você deseja ter discernimento para reconhecer o que vem de Deus, escreve aqui: Senhor, me dá discernimento espiritual. Existe algo que você precisa entender com muita clareza. O inimigo não perde tempo com quem já está distante de Deus. O foco dele sempre será quem carrega a luz. Porque quando você está alinhado com Deus, a sua vida começa a refletir Cristo. E quando Cristo é refletido através de você, vidas são tocadas, caminhos são transformados e o propósito de Deus avança. É por isso que existe uma guerra invisível contra a sua vida. Não é coincidência, não é acaso. Existe uma tentativa constante de te tirar do caminho, de te confundir, de te fazer retroceder. E muitas vezes isso acontece de forma sutil, através de pequenas concessões, pequenos desvios, pequenas decisões que parecem inofensivas. Você começa a relativizar coisas que antes não relativizava. Começa a aceitar o que antes não aceitaria. Começa a negociar princípios sem perceber. E quando vê, já está distante. A Bíblia nos mostra que o inimigo está sempre procurando uma brecha. E basta uma abertura para que ele comece a agir. Mas existe algo poderoso que Deus nos deu: a capacidade de crescer espiritualmente. Quando você amadurece na fé, você não é mais facilmente enganado. Você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Você identifica quando algo não vem de Deus. E isso não acontece por acaso. Acontece através de um relacionamento contínuo com Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais sensível você se torna. Quanto mais você busca, mais você entende. Quanto mais você cresce, mais você discerne. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você a partir de hoje. Ele quer te tirar de um nível de confusão e te levar para um nível de clareza. Se você decide hoje crescer espiritualmente e não aceitar mais ser enganado, comenta: eu escolho crescer em Deus. Existe ainda um ponto muito importante que muitas pessoas ignoram, mas que faz toda a diferença na vida espiritual: o pecado. Esse é um assunto que muitos evitam, mas ele precisa ser tratado com verdade. Porque o pecado não afasta apenas o comportamento de Deus, ele enfraquece o espírito. Quando uma pessoa começa a viver em práticas que não agradam a Deus, algo dentro dela começa a perder força. A sensibilidade diminui. A consciência espiritual fica mais fraca. E aquilo que antes incomodava, já não incomoda mais. E esse é um sinal perigoso, porque aos poucos, o coração vai se acostumando. Vai normalizando o erro. Vai justificando atitudes. Vai abrindo espaço. E quando percebe, já existe uma brecha. E toda brecha espiritual é uma oportunidade para o inimigo agir. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Todos nós falhamos, mas permanecer no erro é o que nos afasta da presença de Deus. E quando estamos afastados, ficamos mais vulneráveis à confusão, ao engano e à cegueira espiritual. Por isso, hoje Deus não está te acusando, Ele está te chamando de volta. Chamando você para um lugar de arrependimento verdadeiro, para um lugar de restauração,
para um lugar de alinhamento com Ele. Porque quando você decide se afastar do pecado, sua visão espiritual começa a ser restaurada, sua sensibilidade volta, sua clareza aumenta, sua comunhão é fortalecida e você volta a perceber Deus de forma viva. Se hoje você decide se afastar de tudo que te afasta de Deus, comenta: eu escolho viver em santidade. Agora, depois de entender tudo isso, chegou o momento mais importante. O momento de falar com Deus, não como alguém distante, mas como um filho que volta para perto do Pai. Então, ore comigo. Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença, com um coração sincero, aberto e disposto a ser transformado. Eu reconheço, Senhor, que em muitos momentos eu me afastei, que deixei de Te ouvir, que tomei decisões sem buscar a Tua direção. Mas hoje eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor ainda fala comigo. E eu Te agradeço por isso. Te agradeço porque mesmo quando eu não percebia, o Senhor continuava cuidando de mim. Mesmo quando eu me distraía, o Senhor não desistiu de mim. Pai, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Preciso da Tua direção. Preciso da Tua voz. Preciso da Tua presença na minha vida. Se em algum momento eu dei espaço para confusão, engano ou decisões erradas, eu Te peço perdão. Perdão por cada escolha feita sem Te consultar. Perdão por cada momento em que ignorei a Tua voz. Perdão por cada atitude que me afastou da Tua presença. Sonda o meu coração, Senhor. Revela tudo aquilo que precisa ser transformado. Arranca de mim tudo aquilo que tem causado cegueira espiritual. Tudo aquilo que tem bloqueado a minha sensibilidade à Tua voz. E começa hoje uma obra nova dentro de mim. Se essa oração representa o que está no seu coração, escreve aqui: Senhor, transforma o meu coração, Pai. Eu também Te peço neste momento. Restaura completamente a minha visão espiritual. Abre os meus olhos para enxergar além do natural. Me dá sensibilidade para perceber aquilo que vem de Ti. Me ensina a reconhecer a Tua voz com clareza. Eu não quero mais viver confuso. Eu não quero mais tomar decisões no escuro. Eu não quero mais ser enganado por aquilo que parece certo, mas não vem de Ti. Hoje eu escolho depender de Ti. Pai, me direciona em cada passo. Alinha os meus pensamentos com os Teus. Guia as minhas escolhas, para que a minha vida esteja no centro da Tua vontade. Eu também Te peço, Senhor, me fortalece nas áreas onde eu sou fraco. Me ajuda a resistir às tentações. Me dá força para dizer não ao que não Te agrada. Afasta de mim tudo aquilo que me influencia negativamente. Pessoas, ambientes, decisões, tudo que não vem de Ti. E me aproxima cada vez mais da Tua presença. Coloca em mim um desejo profundo pela oração, pela Tua palavra, pela comunhão contigo. Pai, eu também Te peço, me dá discernimento espiritual para reconhecer o que vem de Ti e rejeitar tudo aquilo que não vem. Que a partir de hoje, a minha vida seja guiada pela Tua voz. E eu declaro, em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual chega ao fim agora, que toda confusão é desfeita, que toda mentira do inimigo perde força sobre a minha vida. Eu recebo clareza, eu recebo direção, eu recebo restauração. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor me ouviu. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Já se inscreve aqui no canal, compartilha para aquela pessoa que está precisando. Já curte e me ajude a alcançar mais pessoas.